O karma escondido. Como os padrões do passado bloqueiam a tua vida e como é que te podes libertar deles. Esta é a temática de hoje da live, que está na continuação da live que já está no meu perfil fixada anterior, que dei na sexta-feira, em que nós vamos aprofundar ainda um pouquinho mais, está bem, relativamente aqui à questão dos relacionamentos, em que eu vou estar aqui com esta cliente maravilhosa, Inês, a dar a consulta individual dela. Em que vou estar a filmar um pouco desta transmissão em direto, não é? Um pouquinho desta consulta para que vocês possam ir conhecendo no fundo o meu trabalho. Por isso eu dou bom dia a todos, alquimistas, a todos aqueles que puderem estar presentes a assistir a esta transmissão em direto, em que hoje vamos mergulhar a fundo numa das questões mais essenciais da nossa existência aqui na matéria de cada encarnação, que é o karma. E acima de tudo vamos perceber como é que os bloqueios do passado, como é que eles estão, sem perceberes, não é? É tudo muito inconsciente, a repetir-se na tua vida atual, não é? E aqui deixo agora uma pergunta, antes de avançar. Portanto, possivelmente já tiveste essa sensação, certo, Inês? Já tiveste essa sensação de que, certo, senão não estarias aqui, tu, pelo menos, agora para vocês, não é? Se já tiveste a sensação de que certos padrões se repetem na tua vida, como se estivesses a reviver sempre a mesma história, só mudando os personagens. Tenho certeza que já sentiste isso, não é? E deixo agora esta pergunta aqui para que possas sentir, para que possas refletir, está bem? Eu estou aqui, como eu referi, a dar a consulta individual da Inês e vou estar a transmitir um pouco desta. Por isso, eu vou estar mais virada para o computador, para ela, mas virei aqui estar atenta à vossa interação, que peço, possam colocar qualquer dúvida, qualquer questão, que se for possível, durante esta pequena transmissão, esclarecer, terei todo o gosto, está bem? Vamos continuar, minha querida? Vamos, Inês? Eu vou só colocar aqui o título, está bem? E fixar o karma escondido como os padrões do passado. Ok, peço desculpa. O karma escondido como os bloqueios do passado. Peraí, isto não está aqui bem. Peraí. Do passado bloqueiam a tua vida e como te libertares. Portanto, agora vou só fixar, está bem? Vou fixar o comentário e pronto. E podemos continuar. Vamos continuar, minha querida. Sim, já coloquei o título. E não te preocupes, eu já sabia que tu ias perguntar isso. Obrigada por dares autorização, Inês, por estar a filmar um pouco da tua consulta aqui em direto. Muito agradecida. Eu já desativei o som e assim ninguém ouve a tua voz, não te preocupes, está bem? Qualquer interação durante esta transmissão ao vivo, tu irás fazer ao escrever no chat, está bem? E depois de finalizar a transmissão, nós iremos continuar a tua consulta individual e volta a acionar o som, está bem? Para depois podermos, obviamente, comunicar. Mas neste momento já está silenciado, por isso pode estar completamente tranquila. É fundamental respeitar o código de ética e ter o consentimento do cliente para revelar a sua identidade, como é óbvio. E que aqui neste caso é muito raro acontecer, como é óbvio que as pessoas gostam de preservar a sua identidade. Por isso é que vocês veem que quando eu partilho alguma coisa no meu perfil, é tudo muito subtil, não é? Eu não revelo nunca a identidade das pessoas, a não ser que elas depois me deem autorização, no caso de testemunhos, mas tudo tem que ser nesse sentido, respeitar a identidade do cliente. Vamos então, minha querida. Hoje nós vamos, como tu já percebeste, desmistificar um pouco o karma. Portanto, já percebeste também que ele não é um castigo, mas que sim é um convite à transformação. Não é? É uma dor que não foi processada lá atrás, não foi resolvida, que não foi ressignificada, não foi integrada. E por isso gerou um bloqueio emocional gigante, que irá sempre atrair situações que despertam essa dor, até que a processos e integres, que é esse um dos propósitos, estás aqui a iniciar o processo terapêutico, como é óbvio. E através da astrologia evolutiva,
nós conseguimos identificar os teus padrões kármicos e começar a traçar um caminho que te leva à libertação, que te leva à vida que tu queres viver com leveza, viver com autenticidade, viver com abundância e com realização. Não é? Além disso, no final desta live, desta transmissão ao vivo, eu vou estar a identificar no mapa de algumas pessoas os padrões kármicos pessoais, está bem? Por isso, fiquem atentos, fiquem até ao final. Então vamos agora explorar o que é afinal o karma, não é? O karma nada mais é do que um conjunto de aprendizagens inacabadas, não é? De dores que não conseguimos processar numa vida passada. E por isso migram para a vida seguinte, para que tenhas a oportunidade de processares e equilibrares o teu eixo kármico, que é isso que nós viemos trabalhar em cada encarnação. Nós viemos trabalhar de forma a fazer essas aprendizagens que são emocionais, não são mentais, o mental só serve para eu entender, porque a verdadeira aprendizagem é a nível emocional, porque é ela que me vai influenciar nas minhas escolhas e é ela que me vai levar ao meu propósito e àquilo que eu vi concretizar. Portanto, são padrões que nós viemos integrar e resolver nesta vida, porque ficaram pendentes em experiências passadas e que estão na origem dos padrões que tens tanta dificuldade em resolver, e por isso é que estás aqui, e que te mantêm em círculos repetitivos que afetam todas as áreas da tua vida. Absolutamente todas as áreas da tua vida são afetadas pelo karma, porque ela funciona como um vírus enquanto não resolveres, não é? E que vai estar silenciosamente, como software interno, a fazer-te, a induzir-te a fazer escolhas que não têm a ver contigo e que depois, quando dás por ti, a tua vida está um caos, não é? E que estás muito longe de viver com plenitude e com realização. Por isso é o beabá. Por isso é tão importante trabalhá-lo. Não é? Eles revelam-se com muita força na infância, por isso diz que a infância é uma sopa kármica. E que se não forem resolvidos, irão continuar a ganhar cada vez mais força, ficando esse nó cada vez mais apertado. Que se não for desatado, ou seja, se continuares a fugir desse medo, dessa dor, vai apertar cada vez mais esse nó. A vida irá sempre apresentar-te situações cada vez mais difíceis, por isso é melhor quando eles começam pequeninos, de forma a teres a oportunidade de processares essa dor, porque a vida só traz o que falta curar. E assim, cumprires o que foi combinado entre vidas, que está exposto no teu mapa astral. O mapa astral é a fotografia do céu no momento em que eu, entre vidas, escolhi encarnar. Portanto, porque todas as circunstâncias da nossa vida são escolhas nossas, não é? Num plano mais elevado, obviamente não tem a ver com o ego quando estamos encarnados, não é? Num plano de consciência, numa vibração de consciência muito mais elevada, porque nós como alma, nós sabemos o que viemos trabalhar, não é? E sabemos que quanto mais depressa eu me rendo para fazer esse trabalho, melhor a minha vida fica. Mais depressa eu faço esse processo interior de transformação que me leva realmente a fazer escolhas adequadas, com a minha vida ficar mais leve e viver com mais propósito e realização e com um peitinho quentinho, em que cada dia é uma alegria, não é? Estarmos aqui para podermos, obviamente, avançar. Mas este processo todo tem que ser feito, não é? Por isso é que cada um de nós é uma energia individual. Porquê? Porque o mapa, ou seja, esta fotografia do céu, que tu já sabes que vens trabalhar, não é? Portanto, não é um mapa que transforma a pessoa, é ela como alma que já escolheu aquelas condições para poder fazer esse passo evolutivo, ele não se repete. Por isso nós somos realmente centelhas autónomas que viemos para fazer essa transformação para depois podermos nos integrar no todo, tá bem? Que é a melhor contribuição que nós trazemos. E vou-te dar aqui um exemplo prático, Inês. Até vou pegar no teu exemplo, se calhar não precisas pensar noutra pessoa. Não é? Por exemplo, tu já vais sempre a atrair relacionamentos tóxicos, foi essa a razão que te trouxe aqui no processo terapêutico, não é? Mesmo que mudasses de parceiro, o padrão repetia, certo? Ou podes pensar naquela pessoa que está sempre a lutar com questões financeiras e vais encontrar muitas, não é? Independentemente de quanto ganham. Isto está mesmo diretamente ligado ao karma, não é? Já tinhas percebido isso? Sim, eu sei, foi exatamente essa razão que trouxe aqui. Claro, e é exatamente por isso que nós estás a realizar o processo terapêutico, que é para te ajudar a desatar esses nós
e fazer essa integração de uma forma fluida, porque o processo terapêutico ele, torna as coisas mais rápidas e mais eficazes num curto espaço de tempo, que se calhar demorarias uma vida inteira a resolver ou nem sequer irias conseguir viver com plenitude, porque o caminho aqui está, obviamente, facilitado. E agora vamos aos tipos de karma. Nós temos o karma individual, que são padrões pessoais que se repetem. Temos o karma familiar, que são bloqueios herdados do sistema familiar. E o karma coletivo, que são aprendizagens ligadas à sociedade e à época em que nascemos. Nunca é por acaso, porque nada é, tá bem? Só que a questão aqui é que para eu conseguir resolver o karma familiar e o karma coletivo, eu tenho que começo pelo individual. Eu primeiro começo pelo processo individual para fazer essa integração, essa transformação individual, que é através dessa transformação individual que eu vou levar para o coletivo e vou contribuir, obviamente, para a evolução e para essa resolução, para podermos aí sim caminhar todos juntos para um passo e uma fase muito mais evolutiva para todos. E agora vou deixar aqui, tanto aqui no chat, aqui nas redes sociais, como aqui para ti, Inês, está bem? Deves sentir com certeza que podes ter algum karma a influenciar a tua vida, certo? Já tens essa consciência. Mas deixo aqui também para vocês essa pergunta, está bem? Que vou dar alguns minutos para que possam refletir, para que possam sentir. Quem é que sente que pode ter um karma a influenciar a sua vida? Escrevam aí no chat, está bem? Partilhem. E vou dar também alguns minutos, Inês, que é muito importante, que nós já fizemos a conexão e por isso para ti será mais fácil, estás integrado num processo terapêutico, mas já pode ajudar também a ti, está bem? Vou dar alguns minutos para que possam responder a esta pergunta. Quem é que sente que pode ter algum karma a influenciar a sua vida? E podem partilhar. Desenvolvo um pouco a resposta também para vocês, também. Sim. Sim, quando estiveres, Inês, quando acabaste isto, não é? Ok, acabaste. Vamos continuar, tá bem? Como é que nós identificamos o karma no mapa astral? No mapa astral há pontos específicos que nos mostram não gosto muito da palavra dívidas kármicas, pode ter alguma conotação de culpa, não é? E aqui não se trabalha com culpa, e se ela surgir tem que ser trabalhada. E isto porquê? Porque cada um faz realmente o melhor que consegue consoante aquilo que sabe, não é? À medida que vai evoluindo. Não é? Então eu não gosto muito da expressão dívidas kármicas, mas sim a responsabilidade que cada um tem também, porque eu sou responsável pelas minhas escolhas, como é óbvio. Qualquer escolha que eu faça, é? Qualquer ação que eu tome tem sempre uma resposta, não é? Ou seja, é a lei da ação-reação, e isso é tão real como a lei da gravidade e ninguém pode fugir, não é? Portanto, eu não vou utilizar aqui a expressão dívidas kármicas, mas sim aprendizagens, lições de vida, de caminhada que a pessoa vem fazer, os desafios que nós viemos resolver. E não são só estes indicadores que eu vou dar, está bem? Porquê? Porque o mapa astral é algo que tem que ser lido como um todo, não é? Ele influencia-se como um todo, não é? Aquela fotografia do céu no momento em que eu nasço é algo que tem que ser lido como um todo, e por isso é que na astrologia tradicional, quando vês, por exemplo, aquelas leituras que se fazem nas revistas, o signo tal, e há pessoas que não se identificam, e isso dá muito má fama, obviamente, à astrologia. Porquê? Porque o mapa tem que ser lido como um todo e não só com o signo ou só com a casa, não é? Ou seja, isso não é a forma correta de ser um mapa. O mapa tem que ser lido como um todo, com as influências que aquela pessoa traz. Mas os principais indicadores kármicos no mapa astral são os nodos lunares, que mostram de onde eu vim e para onde é que eu vou. Não é? O Saturno,
que é o rei do karma, o mestre do karma, que indica-me quais são as lições mais difíceis que eu venho fazer, as duas mais difíceis, e que acredita, se fosse fácil não era necessário processo terapêutico. Portanto, e se fosse fácil já tinhas resolvido, como já me ouviste dizer aqui muitas vezes, certeza. Temos o Plutão, a casa 8 e a casa 12, que indicam memórias inconscientes e padrões profundos que têm que ser trabalhados, e o Quiron, que é a ferida da alma, é o curador ferido que procura a sua cura e que, quando consegue resolver a sua ferida, está preparadíssimo para ajudar outros a fazerem o mesmo, porque não é a teoria que muda a energia. Eu tenho que ter passado pelas coisas para poder saber como ir do ponto A ao ponto B. Eu tenho que saber o que é lá estar e como sair, para poder ser realmente um mentor, uma mentora para ajudar os outros, está bem? Naquela questão em específico. E nós vamos trabalhar para compreender estes pontos, a ligação entre eles, como eu estava a referir, porque eles influenciam-se mutuamente, não se analisam elementos em separado, está bem? Para conseguirmos perceber porque é que certos desafios aparecem na tua vida, e qual é o caminho de libertação, que é isto que se faz nas consultas individuais, nas mentorias e nas consultorias. Portanto, daí a proposta de ir, neste momento, hoje, que encerra, está o link na minha bio para as sessões de diagnóstico, é preencheres esse formulário, que serás contactado por mim na próxima semana para agendarmos a tua sessão online, 20 minutos, gratuita, para depois abrir-te a possibilidade de avançares com as consultas individuais, como é óbvio, porque é isso que te vai ajudar depois a resolver. Só saberes não vai servir de absolutamente nada, está bem? É preciso realmente que tenhas essa consciência, está bem? Posso avançar, Inês? Então vamos avançar para a armadilha do karma e como sair dela, que é a pergunta que toda a gente faz. Ok, Sónia, agora sei isso tudo. E agora? O que é que eu faço com isso? Teoria não muda energia. Isto só serve realmente para tu teres consciência do que é que vieste trabalhar, e é aí que depois entra a outra parte do processo terapêutico que vai realmente ajudar-te a resolver essa questão de uma forma mais rápida e mais eficaz para poderes sair dela. Porque a maioria das pessoas vive refém do karma. Não tem consciência dele, a pessoa nem sequer passa pela cabeça que tem este software interno que mina completamente a vida dela e que, como ela não tem consciência disso e que se vai repetindo os mesmos erros, à espera de resultados diferentes, e como é óbvio isso nunca vai acontecer, não é? Ela está à espera que seja diferente, mas não vai ser, porque este processo primeiro tem que ser feito. Tem que haver essa mudança interna, tem que haver essa consciência também, para depois poderes, em processo terapêutico, avançar e resolver. E há 3 passos essenciais para quebrar o karma. 3 passos essenciais. O primeiro, como já reparaste na live anterior, identificar o padrão, certo, Inês? Saber qual é o ciclo que se repete. Não é? Segundo, ressignificar a aprendizagem. Esta parte é fundamental. O que é que este padrão te quer ensinar? Não é? Há muitas pessoas que me perguntam, Sónia, então, e quando é que passa este trânsito? Não é quando passa o trânsito. A pergunta principal é, o que é que eu tenho a aprender com este trânsito? E fazer essa transformação. Porque se eu não fizer e continuar a fugir, na próxima vez vai sendo cada vez pior, porque a vida vai apertando para te levar à cura. A vida não é madrasta. Ela só quer que tu cumpras o que vieste trabalhar, processar, para evoluires, para ajudares à evolução conjunta, à evolução coletiva, certo? Então ela vai apertando cada vez mais. Então, à medida que tu foges disto, vai sendo cada vez mais difícil, e por isso é que é bom começar quando é pequenino, não é? Senão vai se tornando cada vez mais forte. Terceiro passo é, depois deste entendimento, depois desta transformação, começar a agir conscientemente, não é? Ou seja, começar a ser seletivo consoante quem eu sou, da alma, não é? De forma a fazer este processo, de forma a fazer este processamento, esta ressignificação, esta integração, não é? Para sair do piloto automático e escolher de forma diferente. Porque eu já sei que se continuar a escolher como sempre escolhi, vai ser como sempre foi. E é isso que tu queres? Essa é a pergunta que a pessoa tem que se fazer, não é? Porque a pessoa ou quer sair dali e ter uma vida realmente plena e realizada, ou não. Isso é a escolha de cada um, não é? Porque a astrologia evolutiva, a metodologia, ela dá todas as ferramentas.
Mas és tu que tens que escolher agir. És tu que precisas de agir. E agora vou dar mais alguns minutos para que possas responder esta pergunta. E tu também, Inês, está bem? Que padrão é que sentes que se repete na tua vida? Que padrão é que sentes que se repete na tua vida? Eu vou dar mais alguns minutos para que possas sentir a resposta a esta pergunta. Que padrão sentes que se repete na tua vida? Sim, hoje não pus música, nem vou pôr. Mas nós quando estivermos na parte da consulta individual eu vou pôr as frequências, está bem? Pode ser em silêncio ou em frequências, com as frequências são ideais para, tanto o silêncio como as frequências são ideais para se trabalhar, mas sabes que as outras lives quase que iam abaixo por causa do som, apesar de eu pagar, porque eu tenho isto na Apple Music, mas depois não posso, não é? Cada vídeo que eu faço que ponho música quando estou a transmitir em direto, depois eles tentam bloquear, então eu não vou pôr música, mas o que interessa é que responda a esta pergunta: que padrão sentes que se repete na tua vida? Podem depois escrever aí, está bem? E quando acabares podes dizer, Inês, tá? Já está? Então, vamos continuar. Então agora vou tentar fazer 3 mini leituras de mapas astrais, não é? Em que vou fazer a identificação dos padrões kármicos que a pessoa em questão vem trabalhar nesta vida. Portanto, eu vou analisar um mapa de algumas pessoas, vou identificar quais são os desafios kármicos que ela traz, que estão a afetar a sua vida, e peço-te, Inês, coloca aí no chat os teus dados, não é? Que vamos começar esta parte do teu processo, e das pessoas, amigas e familiares que te deram consentimento para este efeito. Sim, eu sei, tu já enviaste o link do Forms para as sessões de diagnóstico, exatamente, sim, e que acaba hoje, está bem? Para que elas possam inscrever nessa sessão para depois darmos seguimento, está bem? Tens de colocar a data, nascimento, a hora e o local de nascimento. Podes pôr aí no chat que eu depois vou inserir no sistema para depois poder. Eu vou selecionar aqui algumas, porque eu vou tentar que sejam 3, está bem? Mas não sei se depois dá tempo. Não vão depois deitar a live abaixo. Então vamos ver, está bem? Se dá tempo para ser as 3. Ok. Já meteste o primeiro. Então eu vou passar para aqui, está bem? Passar para aqui para o sistema. Portanto, a data. Depois aqui a hora. E o local do nascimento, o país, a cidade. Ok. Vamos lá aqui então ao primeiro exemplar. Ok. Bem, não preciso o nome da pessoa. Não é preciso, está bem? É só mesmo aqui. Vamos lá agora aqui uma mini leitura. Esta pessoa tem karma de controle. Ok. Tem karma de ação. Pode escrever, está a ver o que eu estou a dizer? Tem karma de abandono e tem karma de comunicação. Não é? Vamos só analisar aqui alguns pontos, está bem? É uma leitura simples. E tem também Kiran em Gêmeos e na Casa 12. Ok. Vamos lá ler aqui. Portanto, esta combinação com estes elementos aqui no mapa
pessoa, ela indica é um mapa profundamente marcado por desafios internos ligados ao medo de perder o controle, às dificuldades de agir, padrões de abandono e bloqueios na comunicação. Além disso, como ela tem Quiron em Gêmeos na casa 12, há uma ferida oculta relacionada com a expressão. E possivelmente eu vou-te descrever agora e se calhar identificas, conhece a pessoa em questão, não é? Tem algumas dificuldades relacionadas com a forma como ela se expressa, a mente e a conexão com a intuição, não é? Que pode e deve ser trabalhada para a verdadeira libertação desta alma, não é? Eu vou, de forma muito resumida, vamos explorar cada uma destas áreas de forma detalhada, porque como sabes, Inês, depois, com o teu caso, será nas tuas consultas, como é óbvio, e é algo muito personalizado e individualizado, e para estas pessoas em questão, só se elas quiserem, obviamente, avançar para as consultas individuais. Portanto, tudo aquilo que eu vou dar aqui é muito suave, muito à superfície ainda, está bem? Mas vamos aprofundar aqui só um pouquinho. A questão do karma de controle neste mapa, o que é que significa? Que esta pessoa, que ela tem um padrão kármico que querer controlar situações, pessoas e até os próprios sentimentos, até ela própria, está bem? Por exemplo, em vidas passadas ela pode ter passado por experiências de instabilidade onde sentiu que perder o controle significava perigo ou fracasso. Não é? Por regra geral, o karma, como está associado à dor de morte, muitas vezes ela pode ter sido morta, pode ter sido surpreendida, não é? E foi morta. Não é? Agora traz o medo inconsciente de confiar no fluxo da vida e uma necessidade abismal de garantir que tudo aconteça da forma que deseja, obsessivamente quase. E como é que isto se pode manifestar na vida da pessoa? Dificuldade em delegar responsabilidades, tendência a antecipar problemas para tentar evitá-los, uma sensação de ansiedade ou frustração quando algo sai do imprevisto, o medo de depender dos outros emocionalmente. E eu peço, Inês, conhece esta pessoa, certo? Tudo isto que eu te estou a dizer faz sentido? Faz, não faz? Exatamente. Isto é só a superfície. Algumas indicações aqui, caminho de cura, que esta pessoa deverá depois trabalhar e que obviamente que isso só será possível com um processo terapêutico, porque se ela soubesse fazer sozinha já o tinha feito, não é? Praticar a rendição e o desapego. Aprender que não pode controlar tudo e que algumas coisas devem fluir naturalmente e que, volto a referir isto, não é só pensar desta maneira, isso não vai resultar. Só vai fazer com que a pessoa entre num conflito interno, porque no fundo ela pensa assim, quer pensar assim, mas como não se resolve interiormente, há depois um conflito que mina a sua energia. Portanto, por isso é que tudo tem que ser feito em processo terapêutico. Trabalhar a confiança no universo e na própria intuição. E, claro, depois ter exercícios personalizados, meditação e respiração para acalmar a necessidade de ter todas as respostas. Então, isto são só alguns. Não é? Faz sentido, Inês? Já podes dar estas indicações depois à pessoa, como é óbvio. Se ela depois levar isso para a sessão de diagnóstico, melhor ainda. Esta parte depois já está feita, já podemos depois aprofundar. Porque depois, quanto mais aprofundamos, melhor, mais depressa a pessoa resolve e melhor fica a vida dela também. Porque quanto melhor for o processo de transformação interna dela, melhor ela vai espelhar uma vida mais leve. Não é? Vamos passar agora para o segundo karma que ela traz, que é o karma da ação. Posso avançar, Inês? Já escreveste tudo? Ok. Posso? Karma da ação. O que é que significa? A ação foi um tema mal resolvido no passado. Pode ter existido, imagina, falta de iniciativa, procrastinação ou medo de tomar decisões importantes, não é? Por exemplo, em vidas anteriores, a pessoa pode ter vivido de forma passiva, ou pelo contrário, pode ter tomado ações impulsivas que tiveram consequências muito negativas. E, regra geral, este karma está muito associado àquelas pessoas que fazem tudo pelos outros, são sempre muito ocupadas a fazer tudo pelos outros, mas depois não fazem nada em prol do seu processo interno, não é? Quando é para elas, elas fogem. Porquê? Porque isso obriga-as, entre aspas, a resolver aquilo que vieram resolver. E isso, obviamente, que a vida não vai deixar. Então, vai gerando cada vez mais bloqueios à medida que a pessoa está focada cada vez mais só fora, só no outro, só no outro, só no outro, só no outro, e a vida vai, de alguma forma, bloquear aquilo. Não é? De forma que ela venha para aqui fazer esse processo interno para realmente desatar este nó. Não é? E como é que isto, regra geral, se pode manifestar? Pode-se manifestar de muitas formas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Dificuldade em dar o primeiro passo em projetos ou mudanças importantes, especialmente se forem para ela. Medo de falhar ao agir. Pode haver
alternância entre impulsividade e hesitação. Não é? Faz sentido, Inês? Como conheces as pessoas em questão? Exato. E qual é algumas sugestões de caminho de cura? Há algumas, porque tudo o resto tem que ser em processo terapêutico. Não é? Vou dar só aqui alguns lamirés, como se costuma dizer. Aprender a confiar nas próprias decisões sem medo de errar. Evitar o excesso de planeamento e começar a experimentar mais na prática, que é aí que depois vêm os resultados. Não é? Adotar a mentalidade de que a ação é melhor do que a perfeição. Tudo em processo terapêutico. Está bem? E não só estes elementos. Eu só estou a dar aqui alguns. Posso passar para o karma de abandono desta pessoa, Inês? Posso? O que é que significa o karma de abandono? Portanto, esta pessoa pode carregar memórias kármicas de grande rejeição, perda ou de abandono, seja emocional, familiar ou até espiritual. Pode ter sido deixada para trás ou ter sentido que não era suficiente em vidas passadas. Isto de forma muito geral. Como é que isto se pode manifestar? A pessoa pode trazer um medo profundo de ser abandonada ou rejeitada, como é óbvio. Pode ter relações interpessoais onde há dependência emocional ou medo de se envolver. Pode ser os extremos. Não é? Dificuldade em confiar plenamente nos outros. Também identificas, não é? À medida que se vai avançando no processo, ficando tudo cada vez mais claro, começam a cair fichas, as pecinhas do puzzle começam a encaixar. A leveza que nós sentimos é tão grande que isso realmente depois facilita todo o processo. Não é? Algumas sugestões de caminho para a cura. Trabalhar a autossuficiência emocional, portanto, encontrando segurança dentro de si em vez de procurar nos outros. Fazer terapias, obviamente processo terapêutico, para levar a esta cura, não é? Para libertar, portanto, estes bloqueios emocionais é essencial. E depois deste terreno fértil interno, como eu referi na live anterior, aí sim, praticar afirmações para trabalhar a mentalidade, como por exemplo, sou suficiente e completa por mim mesma. E por aí fora, há muitas outras depois. Que depois, em processo terapêutico, tudo se torna mais fácil. Posso avançar aqui para o karma de comunicação, Inês? O que é que significa o karma de comunicação? Por exemplo, em vidas passadas, a comunicação pode ter sido usada de forma errada. Seja para manipular, para esconder a verdade ou reprimir a própria voz. Pode ter existido censura, medo de falar ou até mesmo abuso verbal, que causou traumas de comunicação. E como é que isto se manifesta? Algumas ideias. Dificuldade em expressar sentimentos e necessidades. Medo de fazer. Medo de dizer algo errado e sofrer críticas. Padrões de comunicação bloqueadas, por exemplo, gaguez, ansiedade social, evitar conversas profundas. São tudo medos para curar. Algumas sugestões de caminho de cura. Trabalhar muito o chakra da garganta com exercícios vocais, cânticos e afirmações. Expressar-se mais através da escrita antes de ganhar confiança para falar. Praticar a comunicação autêntica, sem medo da opinião dos outros. Isto para estas pessoas soa altamente assustador. Isso então, quanto mais assustador é, mais indicador de que ela tem mesmo que fazer processo terapêutico para resolver aquela questão, não é? Para conseguir alcançar relacionamentos saudáveis, a plenitude e realização. Tá bem? Faz sentido, Inês? Posso passar agora, avançar aqui para o Kiran? Ok. Sim, então vou avançar. Aqui o Kiran, neste mapa, está em Gêmeos na casa 12. E o que é esta ferida de Kiran em Gêmeos? Vou dar aqui só um quadro geral. Não é? Gêmeos governa a comunicação, os pensamentos e a aprendizagem. E quando Kiran está aqui, existe uma ferida profunda relacionada com o medo de não ser ouvido, de não conseguir expressar-se corretamente, ou de sentir que a própria voz não tem valor. Pode existir uma sensação de desconexão entre a mente e o coração, causando insegurança na forma como se comunica. E pode ser um medo aterrador, que ela tem mesmo que resolver.
A influência da casa 12. Portanto, a casa 12 ela governa o subconsciente, as vidas passadas e os padrões que são ocultos. Isto significa que esta ferida pode estar ligada às experiências de vidas anteriores, onde a comunicação foi reprimida, distorcida ou usada contra si. Pode haver uma sensação de isolamento emocional, como se as palavras não fossem suficientes para a pessoa expressar aquilo que sente, não é? E que pode ser avassalador. Faz sentido, Inês? E como é que se pode manifestar na vida? Portanto, a pessoa pode ter muito medo de falar em público ou de ser mal interpretada, sensação de que os pensamentos e as emoções são difíceis de traduzir em palavras, bloqueios criativos, dificuldade em partilhar ideias, comunicação interna muito confusa, muitos pensamentos em simultâneo, uma forte intuição, mas dificuldade em confiar nela. Faz sentido, Inês? Sim. Algumas sugestões de caminho de cura para esta pessoa que tem que ir a Gêmeos na casa 12. Explorar muito a escrita terapêutica, ou seja, como a verbalização pode ser um desafio, começar pela escrita vai ajudar a organizar pensamentos e emoções. Por exemplo, escrever cartas para si própria, expressando sentimentos que não ditos. Aprender a fazer práticas de meditação e conexão espiritual é essencial. Não é? A casa 12 pede muita conexão com silêncio e intuição. Meditações guiadas, personalizadas a ela, tem que ser muito personalizado, ou trabalhos com registros acásticos, como nós fazemos aqui, não é? Que vão ajudar a libertar bloqueios inconscientes. Isto é muito importante. E exercícios para o chakra da garganta, como eu estava a referir. Por exemplo, trabalhar com sons e vibrações, por exemplo, entoar mantras, cantar, exercícios de respiração. Tudo isto depois é trabalhado no processo terapêutico. Vai ajudar a desbloquear a voz. E fazer, obviamente, o processo terapêutico, não é? Fazer terapias de forma a desbloquear, a fazer este desbloqueio para poder depois avançar. Não é? E ver a libertação, o trabalho para a libertação de medos de expressão. Não é? Esta pessoa precisa começar a falar sem medo de julgamento alheio. Isto tem necessariamente de ser trabalhado. Não é? Pode ser benéfico praticar diálogos internos positivos, encontrar formas seguras de expressar, por exemplo, arte, dança, poesia e muitas outras formas que esta pessoa tem que trabalhar em processo terapêutico. Não é? Não dá para aprofundar aqui. Esta pessoa tem um mapa profundamente marcado por desafios na comunicação, ação e abandono, mas com um enorme potencial de cura e libertação. E o caminho passa por exemplo, aprender a confiar na sua voz e intuição, desenvolver autonomia emocional, sem medo do abandono, libertar-se do controle excessivo, permitir que a vida flua, é? Enfrentar o medo da ação e tomar decisões com coragem e usar a comunicação como uma ferramenta de cura e autenticidade. Isso, exatamente, porque ao trabalhar nestas áreas, esta pessoa ela vai transformar os seus desafios em grandes forças, vai encontrar uma nova forma de se expressar autêntica dela, não é? Que vai levar a viver com autenticidade e confiança, e é isso que vai atrair a abundância e a realização. Viver com o peitinho quentinho, é? E cumprir a encarnação. Faz sentido, Inês? Podes levar todos estes detalhes para esta pessoa, até para ajudá-la a perceber que realmente ela aqui encontra a solução que ela procura. Está bem? Posso passar para o exemplo 2? Podes estar aí? Qual é o exemplo 2? Qual é a segunda pessoa que tu queres? Põe lá aí. Já puseste? Ok, está bem. Então deixa-me só inserir. Data. Ok. Local. País. Cidade. A hora. Tá aí. Ok. Vamos então inserir aqui que é para... Não temos música, eu canto. Exato, não temos frequências. Ok, está aqui, Inês. Vamos lá então a este. Ok. Esta pessoa tem karma de grupo, tem karma de relacionamentos. Vou escrever-te aqui. Tem karma de ação.
Tem karma de controle também. Tá bem? Eu tenho Kiran. E o Kiran aqui também está na casa 12. Está em Leão, casa 12. Ok. Posso? Posso, Inês? Ok. Então, esta pessoa apresenta um mapa que traz desafios profundos ligados à interação com os outros. Portanto, ela tem karma de grupo e relacionamentos. Não é? Há dificuldade em agir, que é o karma da ação, e a necessidade de controle. Além disso, como ela tem o Kiran em Leão na casa 12, há uma ferida emocional que toca muito na autovalorização e na expressão do eu, o que vai ter um impacto diretamente na forma como a pessoa lida com os seus karmas. Não é? Eu vou analisar só aqui um pouco cada um destes aspectos e como é que eles podem ser trabalhados para a libertação e evolução, referindo novamente que esta pessoa terá que avançar, obviamente, para as consultas individuais. Pode hoje ir ao link, não é? Já enviaste o link, exatamente, para que ela possa se inscrever na sessão de diagnóstico, que neste momento, hoje, será o último dia para teres essa possibilidade, para depois abrimos a possibilidade, obviamente, para avançar com consulta individual. Mas vamos fazer agora aqui uma leitura resumida. Não é? Karma de grupo. O que é que significa isto? Portanto, esta pessoa carrega um forte karma coletivo, o que significa que tem lições ligadas à forma como se relaciona com grupos, comunidades e amizades. Portanto, em vidas passadas pode ter sido rejeitada por um grupo, por exemplo. Pode ter sentido a exclusão ou, pelo contrário, pode ter sido ela a liderar um grupo de forma rígida e autoritária. Porque nós temos sempre o karma de abuso e o karma de perda. Não é? Para equilibrarmos depois o eixo. E agora ela precisa de aprender a encontrar o seu lugar na coletividade, sem perder a sua individualidade. E por isto ela tem que passar pelo processo terapêutico. Como é que isto se pode manifestar? A pessoa pode ter dificuldade em encontrar um grupo onde se sinta verdadeiramente aceite, medo da rejeição social ou não pertencer a lado nenhum, dúvidas sobre qual é o seu papel na sociedade e na vida dos outros, e pode oscilar entre querer estar rodeada de pessoas e sentir uma necessidade extrema de isolamento. Porque ela precisa disto, não é? Algumas orientações aqui de cura. Desenvolver um equilíbrio entre a individualidade e a coletividade. Portanto, primeiro fazer o seu processo de transformação individual e depois levar-se para a coletividade e escolher grupos que tenham a ver com ela, como é óbvio. Não é? Aprender a expressar a sua opinião sem medo da rejeição. Trabalhar a autoestima e perceber que não precisa de se moldar para ser aceito. Estes são só alguns pontos. Estás a escrever, Inês? Okay. Quando não puder avançar, diz. Posso? Estou aqui o karma de relacionamentos que ela traz. O que é que isto significa? O karma nos relacionamentos indica desafios em parcerias amorosas, amizades ou relações interpessoais. Portanto, em vidas passadas, pode ter havido padrões de dependência, traição, abandono ou relações tóxicas. Agora esta pessoa precisa de curar essas feridas emocionais para construir relações saudáveis, para saber escolher relações saudáveis. Tipo, assim que a intuição começa logo a dizer não, está bem? É para saltar, não é? Mas depois de trabalhar, obviamente, a dor que aquela situação provoca, não é? Como é que isto se pode manifestar? A pessoa pode ter uma tendência a ter relacionamentos desafiantes e intensos. Não é? Medo de ser vulnerável, de confiar nos outros. Uma sensação de que os relacionamentos são um caminho de sofrimento e não de amor. E trazer esta programação interna. É óbvio que isso depois vai minar todos os relacionamentos que ela possa querer ter. E pode evitar compromissos profundos. Ou, pelo contrário, entregar-se demais e perder-se completamente no outro. Não é? Exatamente, sim. Faz sentido, Inês? Algumas indicações de caminho de cura. Trabalhar a autoestima e a autovalorização para não aceitar menos do que parece. Aprender a criar relações equilibradas onde não haja excesso de dependência nem distanciamento. Praticar o autoconhecimento emocional para evitar repetir padrões destrutivos, porque só com este autoconhecimento é que eu vou conseguir fazer escolhas coerentes com quem eu sou, não é? E poder ser seletiva. Exatamente. É isso mesmo. Faz sentido, Inês? Se houver alguma vez que não faça, diz, por favor. Sim, mas a regra geral faz, sempre. Nunca me aconteceu até hoje. Olha, que eu já trabalho desde 1997.
E quando comecei a trabalhar muito com a astrologia kármica e evolutiva, faz sempre sentido. Nunca houve ninguém até hoje que me dissesse que não fazia. Posso passar para o karma da ação? Ok, e já há pouco falei sobre ele, não é? Portanto, se calhar retiveste a informação anterior, Inês, ou precisas que eu aprofunde um pouco mais? Não quer mais? Ok, então vamos. Karma da ação, o que é que significa? Esta pessoa traz um desafio kármico ligado à dificuldade de agir e tomar decisões, especialmente em prol dela. Não é? Em vidas passadas pode ter evitado responsabilidades, ou pelo contrário, pode ter agido de forma impulsiva e, obviamente, que acabou por sofrer as consequências, como é óbvio. Não é? Agora ela precisa de aprender a agir com confiança e equilíbrio, sem medo de errar, especialmente quando é para ela. Não é? Como é que isto se pode manifestar? Tendência a adiar decisões importantes, esperando que a vida decida por si, como se isto fosse possível. Eu é que dou direção à vida, consoante as minhas escolhas. Ela vai esperar, porque a energia não. Ela respeita o livre-arbítrio, daí a questão do livre-arbítrio. A energia vai sempre respeitar o livre-arbítrio, portanto, consoante as escolhas que vou fazendo, é para aí que ela me vai guiar. É? Depende. Ela vai sempre respeitar as minhas escolhas, mesmo quando não são benéficas. É preciso ter muito esta consciência. Medo de errar, o que leva à paralisação e insegurança. Dificuldade em sair da zona de conforto, mesmo quando sabe que precisa de mudança. Faz sentido? E assim reforçou a informação anterior, exatamente. Algumas sugestões de caminho de cura. Desenvolver a coragem para tomar iniciativas sem medo de julgamento. Praticar pequenas ações diárias que ajudem a fortalecer a sua confiança. Adotar a mentalidade que errar faz parte do crescimento e não deve ser visto como um fracasso, jamais. Nós aprendemos à medida que caminhamos, à medida que testamos, que vivemos, que experienciamos. É assim que a gente cresce. Faz sentido, Inês? Sim, não quero mais repetir, porque por isso é que ouves muitas vezes dizer as mesmas coisas de formas diferentes. Porquê? Porque a repetição é a mãe de todas as skills, não é? Eu vou aprendendo com a repetição, é assim que nós aprendemos. Exato. Temos que continuar? Eu acho que hoje só vamos ficar aqui por este, está bem? Agora a seguir ver o karma de controle. Queres que eu repita ou posso avançar? Eu vou explicar de outra forma, sim. O que é que significa o karma de controle? Portanto, este karma indica uma necessidade inconsciente de controlar as situações, as pessoas ou os próprios sentimentos. Em vidas passadas, a pessoa pode ter tido experiências onde perdeu o controle de algo importante, ou pelo contrário, tentou controlar os outros de forma rígida. Não é? E agora precisa de aprender a confiar mais no fluxo da vida e a aceitar o inesperado. Não é? Como é que isto se pode manifestar? Por exemplo, a pessoa pode ter dificuldade em delegar ou confiar nos outros, pode ter medo de que, se não estiver no comando, algo saia errado, ansiedade quando as coisas não saem como planeado e rigidez na forma de lidar com mudanças inesperadas. Faz sentido? Sugestões de caminho de cura. Praticar a rendição e a aceitação, percebendo que nem tudo pode ser controlado, como é óbvio. Aprender a confiar nos outros e na própria intuição. E trabalhar a flexibilidade mental para lidar com os imprevistos. Exato. Sim. Agora vamos passar para o Kiran, não é? Esta pessoa traz Kiran em Leão na casa 12. Não é? E esta ferida, a ferida de Kiran em Leão, portanto, Leão rege o brilho pessoal, a autoconfiança, a criatividade e o reconhecimento. Não é? E quando o Kiran está em Leão, há uma ferida ligada à sensação de não ser visto ou vista, não ser valorizado ou valorizada, ou sentir que o próprio brilho é apagado pelos outros. Pode haver um medo de se expor enorme, de brilhar, de destacar e ser rejeitado ou rejeitada por isso. Agora a influência, o facto de ele estar na casa 12. Portanto, a casa 12, como eu referi, governa o subconsciente, não é? As vidas passadas e o que está escondido. E isto significa que esta ferida pode estar profundamente enraizada, muitas vezes de forma inconsciente. Não é? Pode haver uma tendência a se esconder, a evitar reconhecimento ou a duvidar da própria capacidade de brilhar. Não é? Exatamente. Pois, como conhece a pessoa em questão, é mais fácil. Exatamente. Agir tu isto tendo essa consciência, não é realmente como bate tudo certo. E como é que se pode manifestar na vida da pessoa? A pessoa pode ter muito medo de se expor, de mostrar o verdadeiro eu. A sensação de que não merece reconhecimento ou que nunca é suficiente. Ter a criatividade reprimida ou dificuldade em aceitar elogios. Pode ter sido invisibilizado na infância, ou sentir que o seu valor não foi reconhecido.
Exatamente. Sugestões de caminho de cura para Kiran, em Leão, na Casa 12. Trabalhar a autoestima e a autoaceitação. Portanto, com fazer a transformação interna para depois poder praticar afirmações positivas e reconhecer as próprias qualidades. Aceitar elogios sem desconforto, sem necessidade de os rejeitar. Explorar a sua criatividade. Expressar-se através da arte, da música, da escrita, a qualquer outra forma de criatividade vai com certeza ajudar na cura desta ferida. Não ter medo de criar sem pensar no julgamento alheio. Trabalhar muito o chakra do plexo solar. Fazer meditações personalizadas e terapias, portanto, processo terapêutico para fortalecer o centro da identidade e da confiança pessoal. Trabalhar muito com o processo terapêutico para poder mais facilmente atar todos estes nós, não é? E praticar, à medida que vai dando passos no processo terapêutico, praticar pequenos espaços de exposição. É importante a pessoa passar por isto. Primeiro ela prepara-se, mas é para depois vivenciar as situações que provocam medo para ela conseguir vencer. Portanto, começar a expressar-se mais sem medo da rejeição e aceitar desafios que exijam autoexpressão e autenticidade. Não é? Ou seja, este é um mapa profundamente ligado à necessidade de autovalorização, ação consciente, desapego do controle e equilíbrio nos relacionamentos. Não é? E o processo de transformação desta pessoa passa muito por libertar-se do medo da rejeição, brilhar sem medo, aprender a agir sem hesitação, confiando mais nas suas decisões, equilibrar a sua energia nos relacionamentos sem dependência ou isolamento e trabalhar a confiança e a autenticidade para se permitir expressar-se sem limitações, não é? Porque a verdadeira cura virá quando esta pessoa se permitir ser vista, reconhecida e valorizada por quem ela realmente é, que é exatamente esse o desafio que ela traz. Minha querida, não vou conseguir analisar este terceiro, está bem? Que escolhemos. Já não dá tempo, senão depois deitam-me aqui a live abaixo. Portanto, eu vou finalizar aqui a transmissão, mas sem, obviamente, não vou finalizar sem referir que hoje é o último dia para agendar a tua sessão de diagnóstico gratuita. E se já percebeste, obviamente, que a resolução do teu problema passa por aqui, mesmo com medo, por favor, vai ao link da minha bio, escreve através do form que está no link na bio, que encerra hoje, para poderes ter acesso à sessão diagnóstico, para te ajudar, obviamente, através da possibilidade de depois ingressares nas minhas consultas individuais, para sair desse ciclo kármico e começares, obviamente, a trabalhar em prol da tua libertação para resolveres essa questão. Portanto, nas sessões de diagnóstico, durante 20 minutos online, gratuito, nós vamos analisar junto o que está a bloquear e como é que tu podes começar a transformar a tua vida. Isto, como eu referi, é uma oferta limitada. Hoje é o último dia em que o link para o Forms está na minha bio, para estas sessões em que eu vou abrir 10 vagas para as consultas individuais e depois disso esse link vai desaparecer. Portanto, é hoje o último dia para teres essa oportunidade. Portanto, o conselho que eu te dou é que não deixes esta oportunidade passar, como é óbvio, não é? Um resumo aqui da live, portanto, aqui da parte que vocês estiveram a assistir, que nós vamos continuar, minha querida, obviamente, depois a tua consulta individual. Já te vou libertar aqui o som. Hoje mergulhamos no karma, identificamos alguns padrões em 2 mapas, entendemos como é que se pode minimamente sair do ciclo repetitivo, portanto que isto são questões que só mesmo com o processo terapêutico e nas consultas ou nas consultorias e nas mentorias é que se pode ter o nível de profundidade que tu precisas para, obviamente, ir do teu ponto A ao teu ponto B. A questão aqui que eu te deixo é, vais continuar a bater com a cabeça ou vais avançar para resolver realmente o problema que tu dizes que enfrentas, não é? É este o convite que eu te faço. Para isso vai ao link da bio e preenche o formulário para as sessões de diagnóstico. Este é o momento, também. Hoje é o último dia para o fazeres. Agora, vamos encerrar aqui a transmissão em direto, mas antes disso eu quero, por favor, que deixes aí no chat qual é que foi o maior insight que tiveste nesta live. O que é que levas daqui? Qual é a aprendizagem que levas daqui hoje? E peço o mesmo para ti, Inês, está bem? Escreves aí no chat, está bem? Nós depois vamos continuar, como é óbvio, não é? Mas escrevam, está bem? Deem só a vossa percepção. Qual é o maior insight? Qual é a maior sacada que levam aqui desta live? Nós vamos continuar, minha querida. Sim. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada pela vossa participação, é sempre um prazer estar aqui. Daqui a uns meses estarei aqui novamente
para vos dar a conhecer cada vez mais um processo que vai definitivamente ajudar a desbloquear a vossa problemática na nossa vida. É sempre um prazer estar aqui. Desejo para quem festeja o Carnaval, um bom Carnaval. Para quem é como eu e gosta de aproveitar o que hoje está a trabalhar normalmente, desejo um excelente dia de trabalho e depois amanhã um grande feriado e que aproveitem bem. Um beijinho muito grande e até logo a todos.